Hoje vamos falar sobre Spring Boot, arquivo de configuração application.properties. O arquivo application.properties é um arquivo de configuração fundamental em aplicações Spring Boot. Ele permite configurar diversos aspectos da aplicação, desde as configurações básicas do servidor até configurações específicas de frameworks e bibliotecas que você está utilizando, banco de dados, segurança, login, etc. Ele segue uma sintaxe simples de chave-valor, onde cada linha representa uma propriedade com o formato chave igual a valor. O Spring Boot carrega automaticamente este arquivo, se presente no class path, e aplica as configurações definidas durante a inicialização da aplicação. Agora a categoria de configurações básicas da aplicação. Serve port. Define a porta HTTP em que o servidor web embarcado Tomcat Jet Undertow irá escutar as requisições. O padrão é 88. Então, a configuração do servidor nesse arquivo, ela começa com server.port igual o número da porta. O padrão é 8080. Server.servlet.context-path. Define o contexto da sua aplicação web. Se definido, a aplicação estará acessível em um caminho específico. Então, aqui está um exemplo de utilização dessa linha, dessa configuração. Server.servlet.context-path igual minha aplicação. Spring.application.name. Define o nome da sua aplicação Spring Boot. Isso é útil para identificação em logs, métricas e em sistemas de descoberta de serviços como o Spring Cloud Eureka. Um exemplo de utilização dessa configuração, spring.application.name igual a meu service. Tem o server.servlet.context-path. Define o contexto da sua aplicação web. Se definido, a aplicação estará acessível em um caminho específico. Um exemplo de utilização: server.servlet.context-path igual / minha aplicação. 2. Configurações de banco de dados, data source. As configurações de banco de dados são cruciais para aplicações que persistem dados. As propriedades comuns incluem spring.datasource.url, a URL de conexão com o banco de dados. O formato varia dependendo do banco de dados. Um exemplo de utilização: spring.datasource.url igual a JBDC, PostgreSQL, localhost, 5432, que é a porta padrão do Postgres, minha base. Spring.datasource.username, o nome do usuário para autenticação no banco de dados. Um exemplo de utilização: spring.datasource.username igual a meu usuário. Continuando, spring.datasource.password, a senha para autenticação no banco de dados. Exemplo de utilização: spring.datasource.password igual a minha senha. Agora, outra linha: spring.datasource.driver-class-name, o nome da classe do driver JDBC a ser utilizado. O Spring Boot geralmente tenta detectar automaticamente com base na URL. Exemplo de utilização: spring.datasource.drive-class-name igual a org.postgresql.drive. Spring.datasource.hikari. Configurações específicas do Hikari CP, que é o pool de conexões padrão do Spring Boot. Você pode ajustar o tamanho do pool, tempo limite, etc. Exemplo de utilização: spring.datasource.hikari.maximum-pool
Spring.size igual a 10. Spring.dataSource.Hikari.idle.timeout igual a 30.000. 3. Configurações do JPA Hibernate, persistência de dados. Se você estiver usando o Spring Data JPA para interagir com o banco de dados, pode configurar o Hibernate, a implementação JPA padrão do Spring Boot, spring.jpa.hibernate.ddl-auto. Controla a ação do Hibernate no esquema do banco de dados na inicialização. Valores comuns incluem nome, validate, update, create, drop. Um exemplo de utilização: spring.jpa.hibernate.ddl-auto igual a update. Os valores comuns: none, não faz nada, update, atualiza o esquema, create, cria sempre do zero, create-drop, cria e apaga ao final, e validate, verifica se está correto. Continuando configurações de JPA, spring.jpa.show-sql. Exibe as consultas SQL geradas pelo Hibernate no console, útil para desenvolvimento e depuração. Exemplo de utilização: spring.jpa.show-sql igual a true. Spring.jpa.properties hibernate.dialect. Especifica o dialeto SQL a ser usado pelo Hibernate, otimizando as consultas para seu banco de dados específico. Exemplo de utilização: spring.jpa.properties.hibernate.dialect igual a org.hibernate.dialect.postgresql-dialect. 4. Configurações de log. O Spring Boot utiliza slf4j como uma fachada para diferentes frameworks de logging. Logback é o padrão. Você pode configurar o nível de log e o padrão de saída. Login.level.root igual. Define o nível de log para a raiz, todos os loggers. Nível comum inclui trace, debug, info, warning, error, fatal e off. Exemplo: login.level.hot igual a info. Login.level.com.exemplo.meuapp. Define o nível de log para um pacote específico. Exemplo de utilização: login.level.com.exemplo.meuapp igual a debug. Login.pattern.console. Define o padrão de formatação para logs exibidos no console. Exemplo de utilização: login.pattern.console, e aqui eu tenho o formato de uma data com /d, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Depois eu tenho 5 level, logger 36 e msg no final. Login.file.name especifica o nome do arquivo onde os logs serão gravados. Log.file.name igual a meu-aplicativo.log. 5. Configurações de segurança Spring Security. Se você estiver usando o Spring Security para proteger sua aplicação, pode configurar autenticação e autorização. Spring.security.user.name define o nome de usuário padrão para autenticação básica, se não configurado de outra forma. Spring.security.user.name igual a usuário. Spring.security.user.password define a senha padrão para o usuário. É altamente recomendável substituir isso em produção. Spring.security.user.password igual a senha. Spring.security.http.out.type define o tipo de autenticação HTTP, por exemplo, BASIC. 6. Configurações de serviços externos, APIs, mensageria, etc. Para interagir com outros serviços, você pode configurar URLs, credenciais e outros detalhes. Meu.serviço-externo.url, URL base de um serviço externo.
meu.serviço-externo.url igual a https api.exemplo.com spring.rabbitmq.host host de servidor RabbitMQ, se estiver usando mensageria. spring.rabbitmq.host.localhost. 7. Configurações personalizadas. Você pode definir suas próprias propriedades personalizadas para configurar a lógica de sua aplicação. Prefixe-as com o nome da sua escolha para evitar conflitos com as propriedades padrão do Spring Boot. Minha aplicação, ponto limite, traço tentativas igual a 5. Minha aplicação, ponto mensageria, boas-vindas, igual a olá, meu aplicativo. Essas propriedades personalizadas podem ser injetadas em seus componentes e serviços usando a anotação .value. Entre parênteses, dólar, entre chaves, minha aplicação, ponto limite, tentativas. Outras considerações. Ordem de carregamento. O Spring Boot carrega arquivos de propriedades em uma ordem específica. Arquivos em locais mais específicos, por exemplo, application-dev.properties para um perfil dev, tem precedência sobre arquivos mais genéricos, application.properties. Múltiplos perfis. Você pode ter arquivos de propriedades específicas para diferentes ambientes, desenvolvimento, teste e produção, usando a convenção application.profile.properties, por exemplo, application-dev.properties, application-prod.properties. O perfil ativo pode ser definido usando a propriedade spring.profiles.active. Outros formatos. Além de .properties, o Spring Boot também utiliza arquivos .yml, YAML para configuração, que podem ser mais legíveis para configurações complexas. Externalização da configuração. Em ambientes de produção, é comum externalizar as configurações usando várias variáveis de ambiente, argumentos de linha de comando ou servidores de configuração dedicados, como Spring Cloud Config Server. Em resumo, o application.properties ou application.yml é o local central para configurar o comportamento da sua aplicação Spring Boot, permitindo ajustar diversos aspectos sem precisar recompilar o código. Ele fornece uma maneira flexível e poderosa de adaptar sua aplicação a diferentes necessidades e ambientes. E é isso, pessoal.